Bom dia, pessoal. Hoje eu vou terminar a gravação da videoaula sobre a APPCC. Então, a gente gravou a videoaula sobre introdução ao APPCC e agora nós vamos fazer a gravação da videoaula sobre princípios do APPCC. Então, os princípios do APPCC, eu vou começar falando sobre as 7 etapas preliminares que nós já falamos na primeira videoaula sobre o APPCC, tudo bem? Então, antes de começar os princípios, nós temos que fazer a definição dos objetivos, do plano e a formação da equipe, identificação e organograma da empresa, avaliação dos pré-requisitos, programa de capacitação técnica, treinar o pessoal da equipe que vai trabalhar com a PPCC, descrição do produto e uso do esperado, elaboração do fluxograma de processo e a validação desse fluxograma de processo. E aí nós entramos nos princípios do APPCC, análise de perigos e medidas preventivas. Lembra que essa parte está errada, é análise do perigo e medidas preventivas, o princípio 1. Princípio 2, identificação dos pontos críticos de controle. Princípio 3, estabelecer os limites críticos. Princípio 4, estabelecer os procedimentos de monitorização. Princípio 5, estabelecer os procedimentos de ações corretivas. Princípio 6, estabelecer os procedimentos de verificação. Princípio 7, estabelecer os procedimentos de documentação e registro. De acordo com o Codex, também são os mesmos princípios, tá? Análise de perigos e medidas preventivas, e assim a sequência, determinação dos pontos críticos de controle, estabelecimento dos limites críticos, estabelecimento dos procedimentos de monitorização, estabelecimento dos procedimentos de ações corretivas, estabelecer os procedimentos de verificação e estabelecer os procedimentos de documentação e registro. Então, princípio 1, análise de perigos e medidas preventivas. O que vai ter que ser feito aqui? Listar todos os perigos que tenham probabilidade, pessoal, probabilidade que pode vir a acontecer ou ocorrer em cada etapa do processo. Por isso que o fluxograma é tão importante, porque nós vamos fazer essa análise de perigos etapa por etapa, inclusive nos ingredientes e nas matérias-primas. Então, você trabalha o APPCC por linha de processo, tá? Por fluxo de processo, justamente porque se trabalha individualmente aquele fluxograma. O perigo que acontece em um produto pode ser diferente do perigo que acontece em outro produto, justamente por causa das tecnologias usadas, das matérias-primas usadas, do tempo de preparo, da forma de armazenamento. Tudo isso muda e pode alterar os princípios, os perigos. Esses perigos, eles podem ser físicos, químicos ou biológicos. Então, todos esses perigos devem ser listados para se determinar depois as medidas preventivas. Então, a equipe, ela tem que fazer um levantamento de tudo que tem na literatura sobre as matérias-primas utilizadas naquele produto, os ingredientes utilizados, os conservantes, os conservadores e as embalagens, de todos os perigos, tem que fazer um levantamento de todos os perigos que podem acontecer na produção daquele produto. Então, após a determinação dos perigos, vai ser determinado o nível aceitável do perigo no produto final, um nível aceitável, ou seja, que não vai vir a fazer mal para o consumidor, analisar sua importância, sua probabilidade e a sua severidade, tá? E quais seriam as medidas preventivas desse perigo? Então, o que é um perigo? É um contaminante de natureza biológica, química ou física, ou um constituinte do alimento que pode causar dano à saúde ou à integridade do consumidor. Então, tudo que não pertence ao alimento é considerado um perigo. Um contaminante biológico, químico ou físico, ou alguma coisa que pode vir a causar mal à integridade do consumidor. E risco é a estimativa da probabilidade, é a estimativa da possibilidade de ocorrência de um perigo, tá? Pode ser classificado em alto, médio e baixo. Então, quando a gente fala aqui em avaliação dos perigos, a gente tem severidade e risco, tá, pessoal? Se vocês lembrarem, então, severidade é o dimensionamento da gravidade do perigo
quanto às consequências resultantes de sua ocorrência. Também pode ser considerado alto, médio e baixo. Ou seja, a severidade está relacionada com a consequência que o perigo causa nos seres humanos, nos consumidores. Se o alimento estiver contaminado, qual a consequência dessa contaminação para o consumidor? Essa é a severidade. A consequência dela para o consumidor é alta, é média, é baixa? O que este perigo pode fazer, pode causar no consumidor do produto, ok? E a probabilidade de ocorrência ou risco é a frequência de manifestação do perigo. Tudo bem? Então, assim, a severidade pode ser alta, mas o risco pode ser baixo, ou seja, a severidade é alta. Se chegar ao consumidor, vai causar uma consequência grave. Entretanto, o risco, a probabilidade deste perigo chegar ao consumidor é baixa. Então, tudo isso vai estar relacionado. Tudo bem? Então, tudo isso tem que ser relacionado agora no princípio 1, análise de perigos e medidas preventivas. Princípio 2 é determinação dos pontos críticos de controle, PCC. Então, o que é PCC? Retornamos a definição. É a etapa no processo no qual necessita da aplicação de um controle para prevenir, eliminar ou reduzir o perigo a um nível aceitável à segurança do alimento. Tudo bem? Então, é etapa do processo ou ingrediente ou matéria-prima que precisa de aplicação de um controle, porque naquela etapa pode acontecer um perigo e é aquela etapa que elimina, previne ou reduz o perigo ao nível aceitável à segurança do alimento. Então, PCC é onde eu estou eliminando, reduzindo ou prevenindo o perigo. Nem todas as etapas são PCCs, porque nem todas as etapas do processo você previne, elimina ou reduz o perigo. Então, quando está fazendo a avaliação, você tem que estudar a etapa do processo que consegue fazer uma dessas características: prevenir, eliminar ou reduzir o perigo a um nível aceitável. Só que não se faz isso por conta própria. Existem árvores decisórias que podem ser usados para ajudar na tomada de decisão. Então, esse é um modelo de uma árvore decisória para determinação de PCC de ingrediente ou matéria-prima. Então você faz uma pergunta: o perigo pode ocorrer neste ingrediente ou nessa matéria-prima em níveis inaceitáveis? Se a resposta for não, a matéria-prima é não crítica. Então presta atenção, você vai fazer essa pergunta matéria-prima por matéria-prima, ingrediente por ingrediente. Se você tem 10 itens a serem adicionados no processo, dentre matérias-primas e ingredientes, você tem 10 linhazinhas do formulário para preencher. Uma linhazinha dessas perguntas para cada ingrediente ou matéria-prima. Agora, se a resposta da questão 1, o perigo pode ocorrer em níveis inaceitáveis, for sim, você faz a segunda pergunta. Perguntinha 2. O processo ou o consumidor eliminará o perigo ou reduzirá o nível aceitável? Sim, o processo, né, pessoal? O consumidor tá aí, mas vamos deixar claro que o produto da indústria, ele tem que chegar no consumidor aceitável. O consumidor, ele tem que abrir aquele produto se for um produto pronto, né? E poder consumir. O perigo não pode chegar no consumidor e o consumidor eliminar o perigo. Tudo bem? Como a gente extraiu e adaptou de um trabalho, então ficou desse jeito. Mas vamos ser críticos no ano período. Você vai deixar um perigo chegar no consumidor? Claro que não. Tá? O consumidor, se o produto for pré-pronto, pré-congelado, pronto para consumo, o consumidor ele não pode ser a pessoa que vai eliminar o perigo. Então, o processo eliminará o perigo ou reduzirá o nível
aceitável? Sim. Então, essa matéria-prima não é crítica. Repetir a pergunta 1 para outras matérias-primas ou outros ingredientes. Ok com essa matéria-prima. Agora, se você faz a perguntinha 2, o processo eliminará o perigo ou reduzirá o nível aceitável e a resposta for não, a matéria-prima é crítica, pessoal. E aí é um problema, porque se a matéria-prima é crítica e o processo não elimina o perigo, então quer dizer que o seu produto final vai chegar com algum perigo, seja ele físico, químico, biológico ou algum contaminante que afete a integridade do consumidor. E isso não pode. É por isso que nós estamos trabalhando preventivamente e montando um plano APPCC para evitar que esse problema chegue no consumidor. Então, quando a matéria-prima é crítica, o que se fala? Avaliar a introdução de uma medida preventiva de controle que elimine esse perigo que pode aumentar a um nível inaceitável no processo ou mudar o ingrediente. Significa que agora eu não posso produzir esse produto porque esse ingrediente ele é primordial. Pode. Você pode produzir, você deve continuar produzindo. O que você não pode é falar que não tem como controlar o perigo. Então, qual uma medida preventiva? Senta a equipe do APPCC e estuda uma medida preventiva para o processo eliminar esse perigo. Ou então, busca uma matéria-prima que você possa trabalhar e que você não vá levar para o consumidor um perigo. Se você ficar com uma matéria-prima, pessoal, crítica, o que vai acontecer? Vocês vão ter um produto final que tem uma matéria-prima crítica. Logo, o consumidor vai estar consumindo um produto contaminado. E isso é muito ruim. Agora, quando a gente fala em processo, a gente fala em árvore decisória para cada etapa do processo. Não estamos mais nas matérias-primas nem nos ingredientes. E aí nós começamos com a primeira pergunta. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Sim. Então ele é um PC. Pessoal, nem toda etapa é um ponto crítico de controle. Prestem atenção. Quando o perigo que pode existir naquela etapa é controlado pelo programa de pré-requisitos, quem é um programa de pré-requisitos? Boas práticas de fabricação. Sei que todo mundo respondeu, tá? Então, quem é o programa de pré-requisitos? BPF. Se o perigo é controlado pelo BPF, automaticamente ele é um ponto de controle. Ele tem que ser controlado, só que ele é controlado lá nas boas práticas de fabricação e não aqui no APPCC, tá? O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Não. Existe medida preventiva para o perigo? Não. O controle desta etapa é necessário para a segurança? Sim. Modificar a etapa, o processo ou o produto. Existem medidas preventivas para o perigo? Sim. Esta etapa elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis? Sim, é um PCC. Então, você vai lendo as perguntinhas e vai chegar à questão se a etapa ela é um PCC ou se a etapa ela não é um PCC. Agora, atenção, pessoal. Olha a perguntinha que vai chegar aqui no PCC, uma das. Esta etapa elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis? Então, a etapa em que eu reduzo o meu perigo, controlo ou elimino e deixo ele em um nível aceitável, é a etapa em que automaticamente eu tenho eliminação do perigo. Essa etapa, ela é um ponto crítico de controle. Ela vai ser controlada no plano APPCC. Princípio 3. Aí você vai estabelecer os limites críticos. Você já sabe quais matérias-primas são críticas e automaticamente nós vamos ter que trabalhar aquela que não é crítica, tá? Então o ideal é que não tenha matéria-prima crítica e você sabe quais as etapas que reduz, controla ou elimina o perigo. Quais as etapas são pontos críticos de controle. Agora, para cada ponto crítico de controle, você vai ter um limite crítico.
Então presta atenção, pessoal. Para cada ponto crítico de controle, você vai ter um limite crítico, tá? Pode ser que uma mesma etapa seja ponto crítico de controle biológico ou ponto crítico de controle físico, por exemplo, tá? Se você tem uma etapa que tem um ponto crítico de controle biológico, você vai ter que ter um limite crítico biológico. Se você tem essa mesma etapa que é um ponto crítico de controle físico, você vai ter um limite crítico para o perigo físico. Todo ponto crítico de controle, ele tem que ter agora um limite crítico, um procedimento de monitorização, um procedimento de ação corretiva, um procedimento de registro, todos os princípios, 3, 4, 5, 6 e 7, eles vão entrar agora em cada ponto crítico de controle que vocês detectaram. Pessoal, não significa que vários pontos críticos de controle é um processo bem controlado. Não, muito pelo contrário. Quanto maior a quantidade de ponto crítico de controle, pior está sendo o seu programa de pré-requisitos. Então, o que você está falando para um auditor, por exemplo? Olha, eu não consigo controlar o pessoal quando eu trabalho boas práticas de fabricação. Então, eu criei um monte de ponto crítico de controle, porque aí eu controlo aqui no meu plano PPCC. Então, não coloquem na cabeça e não pensem que o aumento de pontos críticos de controle no processo significa um processo bem controlado. Por quê? Justamente porque nós temos um programa de higiene sanitária como pré-requisito para eu tentar diminuir ao máximo os problemas que podem vir a acontecer aqui no APPCC. Para o APPCC ficar o mais simples e transparente possível. Então eu não posso sair colocando ponto crítico de controle em todas as etapas. Eu não posso sair colocando PCC em todos os lugares. Eu tenho que avaliar exatamente se aquele perigo, pessoal, ele realmente não é controlado pelo programa de pré-requisitos. Se você chegar à conclusão, a sua equipe PPCC chegou à conclusão que o perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos, mas mesmo assim, sendo controlado pelas boas práticas, o perigo está acontecendo, não é que você tem que criar um ponto crítico de controle. Você tem que parar aqui e ir lá fazer capacitação técnica, rever e avaliar o programa de pré-requisitos. Lembra? É uma das etapas preliminares do APPCC. A avaliação do programa de pré-requisitos. Então é isso que vocês têm que fazer. Não é simplesmente falar assim, boas práticas não funcionam na empresa, eu não dou conta mais, já treinei, já falei, o pessoal não quer aprender, vamos colocar ponto crítico de controle assim. Não funciona assim. Tá? Ponto crítico de controle é realmente a etapa que elimina naquele momento, reduz ou controla o perigo e não pode ser um perigo controlado pelas boas práticas de fabricação. Porque você me falou que nas suas avaliações preliminares, você fez uma avaliação do seu BPF e ele estava bom. Porque lá naquela etapa, avaliação dos pré-requisitos preliminar, se você falar para mim que o BPF não está bom, o que significa? Que antes de começar a aplicação do APPCC, você tem que trabalhar boas práticas de fabricação. Por quê? Porque ela é uma etapa preliminar aos princípios. Ela é um programa de pré-requisito ao sistema APPCC. Tudo bem? Então não pensem que quanto maior a quantidade de ponto crítico de controle, melhor para você, porque não funciona assim, tá? Então, voltamos ao estabelecimento dos limites críticos e também do limite de segurança. Lembram que um é a variação do outro, né? Então, o limite crítico é a variação dos parâmetros quantitativos ou qualitativos em máxima e mínima que assegure o controle do perigo. Pessoal, e aqui vocês têm que documentar a razão da escolha dos seus limites. Vamos lá. Os seus limites críticos, eles não podem ser nada que demore, por exemplo, um dia. Então, você não pode falar que análise microbiológica é um limite crítico para contaminação biológica. Letícia, mas para eu saber se está contaminado pelo controle biológico, eu tenho que fazer uma análise microbiológica? Ok, só que é uma análise do controle de qualidade, ela não pode ser um limite crítico. Por quê?
Uma análise microbiológica demora 5 dias. Ok, pelo método rápido, nós temos aí placas Petrifilme que demoram 24 horas. E aí, você vai ficar parado 24 horas se você detectar um perigo? Se você detectar um problema na empresa? Nós estamos trabalhando preventivamente. O APPCC, ele trabalha, lembra de onde ele foi baseado? No sistema FMEA? Ele trabalha no momento para tentar descobrir o problema antes de acontecer ou no momento em que acontece. Se você demora 24 horas para detectar que o seu limite está fora, está no desvio, então você não está controlando na hora. Você não está com o sistema APPCC aplicado. Então, os limites críticos, pessoal, eles são análises rápidas. Análises de acidez, análise de pH, análise de antibióticos que saem resultado na hora. Então, o que acontece? Como que eu controlo um perigo biológico? Eu posso ter um perigo biológico aqui. Como que nós eliminamos os micro-organismos? Através do binômio tempo-temperatura na indústria? Então eu sei que se eu manter esse produto a 15 segundos durante 73, 75 graus, eu vou eliminar o meu micro-organismo. Então, qual que é o seu limite crítico? Controle do tempo e da temperatura, porque isso as máquinas normalmente fazem toda hora, é automático. Então, é uma análise rápida, na hora. Se você olhar para o pasteurizador e ver que ele está a 72 graus, está no desvio. Ele não está no seu limite, que é 73, 75. Então, os controles biológicos para controlar os limites críticos, para controlar os perigos biológicos, eles têm que trabalhar normalmente baseado em cima de acidez do produto, temperatura de tratamento térmico do produto. Você tem que trabalhar todas as variáveis que você sabe que aquele seu perigo biológico não vai conseguir crescer. Então, você sabe que você pode ter um perigo de salmonela. A salmonela não gosta de ambiente ácido, então vamos acidificar. Eu posso ter um clostrídio. Clostrídio não consegue crescer em ambiente ácido, então vamos acidificar a salmoura. Vamos fazer um processo de esterilização, tá? Então, a análise microbiológica, ela não pode ser considerada um limite crítico, ok, pessoal? Justamente porque ela demora muito. Então, vocês têm que trabalhar com outros tipos de análise que você tem o resultado na hora, tá? E a indústria consegue fazer ela já tem implantado essas análises que você vê o resultado na hora. E aí sim, você vai conseguir acompanhar o sistema ou descobrir o problema antes dele começar a acontecer. Você fez uma análise de acidez, o pH tem que estar entre 4 e você fez a análise de pH e detectou que está 4,5. Opa, vamos consertar o que está acontecendo aqui neste momento. E aí vocês têm que ter muito cuidado com aquele limite de lote que saiu no desvio. Tá? Você detectou na hora, mas 10 minutos, meia hora que seja, alguns produtos foram produzidos e foram liberados fora do limite, no desvio. O que você vai fazer com esses produtos? Isso a empresa tem que pensar, tá? Então esse produto ele vai ter que ser armazenado separadamente porque ele está no desvio. E depois você vai lá e ver o que pode ser reprocessado, o que pode voltar ou não para a empresa. E no momento que você descobriu o desvio na linha de produção, você já tem que vir aplicar a sua ação corretiva, tudo bem? Então, como que faz para eu descobrir se o meu processo está no desvio? Eu venho para o princípio 4, que eu vou estabelecer os procedimentos de monitorização, tá? Então, para eu descobrir se os meus limites críticos estão sendo bem aplicados, se eles estão sendo cumpridos, na verdade, eu vou ter que fazer uma monitorização. Então, é a condução de uma sequência de observações para avaliar se um ponto crítico de controle está sob controle ou não. Deve ser frequentemente monitorada ou em frequência suficiente para garantir o controle do PCC. E aqui, pessoal, pode ser usado 5W2H1H, tá? Quem vai fazer,
onde vai ser feito, como vai ser feito, de quanto em quanto tempo vai ser feito, tá? E aí você coloca isso numa planilha. No começo, você vai ter que avaliar, você vai querer avaliar, por exemplo, para ver se está tudo certo, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Com o tempo, você vai vendo que os seus procedimentos, que os seus limites quase não entram em desvio. Eles não têm grandes variações, então você vai avaliar uma vez por período, uma vez por turno, 2 vezes por turno. Isso, a quantidade de verificações, a empresa que vai detectar, tudo bem? Mas estabelecer o limite, como então detectar se esse limite está sendo cumprido? Como detectar se esse limite não está, se o meu processo não está no desvio? Vamos monitorar. E lembrando que para monitorar você pode usar a ferramenta plano de ação, que você vai responder a todas as perguntas, entendeu? E depois que você monitorou, você viu que o processo está no desvio. Meu Deus, saí do meu limite. E agora? Ação corretiva. Todo mundo da equipe, a equipe inteira é treinada. Por isso que o controle de qualidade fala que tem que ter conscientização da direção até o último funcionário daquela linha de processo. Por quê? Porque a pessoa que monitorou, ela tá treinada e ela sabe que se chegar no desvio, ou seja, se saiu do limite crítico e do limite de segurança, uma ação corretiva deve ser aplicada. Então, o que é uma ação corretiva? É qualquer ação a ser tomada quando os resultados do monitoramento do PCC indicarem uma falha no atendimento ao limite crítico. Você vai, neste momento, separar aquele produto que está fora do limite crítico, aplicar uma ação corretiva e voltar o processo ao controle. Então, aqui, quando a gente aplica o APPCC, a gente tem muito poucas perdas, porque você controla na hora que está acontecendo o perigo, tá? Então, você sabe que o limite está fora, você vai lá e já faz uma ação corretiva para voltar aquele processo para o limite. Então, pouco durante a produção é perdido. A empresa, neste momento, então, ela tem que reconhecer e você tem que conseguir mostrar que ela está tendo um lucro. Ela está investindo. Lembre-se das nossas primeiras aulas, tá? A aplicação de sistemas de qualidade, ela não é um gasto, é um investimento. A empresa está investindo num sistema APPCC, só que ela vai ter um retorno financeiro. Por quê? Porque se ela tem menos reprocesso, se ela tem menos perda de produto, automaticamente ela gasta menos, tá? Então é neste momento que você rapidamente tem que ser treinado para aplicar uma medida corretiva, uma ação corretiva e o seu processo voltar ao limite, ou seja, sair do desvio, ok? E aí, o que fazer com aquele produto? Nem sempre se joga fora. Pode ser que ele possa ser reprocessado, então vamos avaliar se ele não pode ser reprocessado. Apliquei tudo, pessoal, uma medida preventiva, eu sei qual que é o PCC, eu sei o limite, eu monitorei, quando possível eu faço as ações corretivas, eu tenho que verificar esses procedimentos de tempos em tempos. Tudo bem? Então, o que são os procedimentos de verificação? São procedimentos que verificam se o sistema PPCC e os pontos críticos de controle estão funcionando corretamente, ou se o plano necessita de modificação. Pessoal, e aí as pessoas que verificam não podem ser as mesmas que monitoram e aplicam as ações corretivas, tá? Principalmente não pode ser as mesmas que monitoram, porque outras pessoas têm que avaliar se o processo está dando certo, tá certo? Então eu tenho lá os meus monitores e eu tenho as pessoas responsáveis por fazer esses processos de verificação. Deve ser realizado por pessoas que não sejam responsáveis pela monitorização, justamente para avaliar também o serviço de quem está monitorando diariamente aquele serviço. E por fim, tem que validar, né? Então a pessoa que faz a verificação, ela vai ter que validar as medidas de controle. Se essas medidas de controle são capazes de realizar o controle pretendido, o pessoal tem que avaliar se não está saindo muito do limite. Olha, pessoal, alguma coisa no processo está acontecendo porque todo dia a gente entra no desvio.
Então, onde a gente está errando? Onde a monitorização está errada? Ou onde o limite crítico está errado? Pode ser que o limite estabelecido não esteja bom. Tem que reavaliar o processo. Senta a equipe APPCC e vamos ver o que está acontecendo. E tem que validar as medidas de controle, se as medidas de controle são eficazes e capazes de controlar os perigos à segurança dos alimentos aos níveis aceitáveis. Então, tudo isso tem que ser verificado, pessoal. Vocês têm que olhar para o processo, olhar para a documentação. Por isso que precisa de documentação, porque você não vai lá todos os dias, tem uma pessoa responsável pela monitorização, tá? Você tem que avaliar se isso está dando certo, se o seu processo está em controle. Não é porque agora você tem um plano APPCC que significa que você pode sair do desvio toda hora. Não, significa que ele está lá para, se um problema acontecer, você conseguir controlar rapidamente. Mas isso não significa que tá tudo de boa, agora eu posso sair do limite crítico toda hora. Ou seja, meu processo pode entrar no desvio que eu consigo controlar. Não, é um sistema preventivo. Você tem o sistema PPCC justamente para problemas não acontecerem, porque problemas demandam prejuízo e prejuízo é ruim para a empresa. Você investiu no sistema PPCC para diminuir os erros, tá? Os desvios. E por fim, os procedimentos de documentação e registro. Pessoal, como a gente sempre fala, presencialmente ou não, tudo que você faz na qualidade tem que ser registrado. Para quando vir um auditor, quando vir uma pessoa querendo saber o que está acontecendo, você conseguir responder as questões. Então, o que se registra? A equipe do APPCC e as suas responsabilidades, a descrição do produto e o uso do esperado, as bases para identificação dos PCCs, os perigos associados a cada PCC, presta atenção, os perigos e as bases de identificação. Isso tem que ser registrado. Por que esse perigo está colocado nessa etapa? Ah, porque a gente estudou, tá aqui o material que a gente tirou e a gente viu que este perigo pode acontecer. A probabilidade de acontecer é baixa, mas pode acontecer. Então, o APPCC, ele preventivamente já avalia e já descreve um perigo, que a probabilidade de acontecer às vezes é baixa, mas ele está lá. Se acontecer, eu sei qual ação tomar. Eu sei como reagir ao problema, tá? Você tem que registrar os limites críticos e as bases científicas, o sistema de monitorização, as ações corretivas, caso de desvio dos limites críticos. Então, toda ação corretiva que você faz, você tem que anotar. E os procedimentos para verificação do sistema PPCC. Então, pessoal, agora nós finalizamos as nossas aulas de APPCC, tá? Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, vocês podem entrar em contato comigo e muito obrigada.